Bem-vindos de volta aos vídeos sobre C#, ADO.NET e SQL Server. Agora que estamos aqui debruçados sobre a utilização do Microsoft SQL Server Management Studio. E eu vou aqui mostrar algo também que é fundamental na utilização do Management Studio. Vamos lhe passar a chamar apenas o Management Studio, ok? É a forma como nós podemos então criar queries, isto é, inserir dados e eliminar dados, pesquisar dados nas nossas tabelas, ok? Não é algo muito simples, como irão poder observar, poderá criar alguma confusão e, portanto, eu irei fazer isto da forma mais cuidada possível. Ora, como vimos no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, nós já criámos então duas tabelas, ou melhor, criámos uma base de dados chamada clubes, depois criámos uma tabela sócios, uma tabela cotas, criámos uma relação entre as duas tabelas. Neste vídeo vamos ver como adicionar sócios à nossa tabela sócios, ok? Então vamos aqui conectar, ok? Conectar. Temos aqui a nossa estrutura em árvore e depois reparem, temos aqui nova consulta. Ora bom, eu quero chamar a atenção para um aspecto fundamental. Se eu agora clicar aqui em nova consulta, vai abrir aqui um espaço para eu introduzir uma query, ok? Portanto, eu irei introduzir aqui texto em SQL, Structured Query Language. No entanto, neste momento, o que acontece é que esta query não está apensa a nenhuma base de dados específica. O que quer dizer que se eu quiser colocar aqui select asterisco from sócios, reparem o que é que vai acontecer, não aparece aqui no IntelliSense do meu estúdio, okay, do meu Management Studio, não aparece aqui no IntelliSense a tabela sócios. Reparem que quando eu estou a criar aqui, por exemplo, select, ok? Eu vou colocar asterisco e depois, quando eu coloco o from, imediatamente a seguir, quando eu começo a escrever qualquer coisa, por exemplo, clube, vai-me aparecer aqui um conjunto de hipóteses, ok? Então, se eu colocar clube, ponto, e agora sócios, também não aparece, ok? Portanto, se eu colocar dbo, ponto, sócios, também não aparece. Clube.dbo.sócios. Reparem que eu só tenho acesso, usando a nova consulta desta forma, só tenho acesso à tabela sócios desta maneira. E depois colocar aqui values, ok? E depois aqui entre parênteses colocar então os valores que eu quero. Ora, nós temos uma forma de dar a volta a isto para não termos obrigatoriamente que fazer aqui toda esta implementação. Eu vou aqui fechar e reparem, quando eu fechar ele vai me perguntar se eu quero ou não gravar esta string de SQL. Eu vou dizer que não. Então o que vamos fazer é o seguinte, vamos abrir aqui o banco de dados, vamos selecionar a nossa base de dados clube e depois vamos clicar em nova consulta. Ok? E neste momento a nova consulta está direcionada para a base de dados clube. Ok? Reparem que se eu fechar tudo isto, voltar atrás, ok? E se eu clicar em nova consulta, nós temos aqui relacionada com o master, ok? Nada disto é aquilo que nos interessa. Então nós vamos selecionar especificamente aqui banco de dados clube e depois clicar em nova consulta. E temos então aqui o clube. E agora já podemos escrever select asterisco from sócios. Okay? Reparem que automaticamente sócios aparece aqui. Okay? E se eu agora quiser executar esta query, nós temos aqui em cima este conjunto de ferramentas. Okay? O que nós vamos fazer aqui, estas ferramentas são para formatação, neste caso estas permitem adicionar comentários, que neste caso farão com que esta string não seja executada, ou esta declaração de SQL. Portanto, esta aqui adiciona comentários, esta retira comentários. Okay? Temos aqui indentações, eu posso indentar aqui o meu código, porque eu posso criar instruções de SQL extremamente complexas por aqui abaixo. Depois temos aqui resultados em grade, significa mostrar os resultados em tabela,
ok? Ou então resultados para texto, isto é, a execução desta query irá originar a construção de um ficheiro de texto. Eu quero que eles sejam apresentados em tabela e, portanto, serão apresentados numa tabela aqui em baixo assim que eu executar. Depois temos aqui mais algumas informações que agora não nos vão interessar muito. E depois temos aqui o analisar, ok? O que é que o analisar vai fazer? Eu vou clicar aqui e ele vai analisar a verificar se a minha consulta, neste caso vamos considerar a consulta como sendo uma declaração de SQL, se ela é ou não válida, ok? E neste caso a consulta é executada com êxito, ok? Comandos concluídos com êxito. Isto significa que não há aqui nenhum erro. Por exemplo, se eu colocasse aqui select from sócios, ok? E fizer verificação, reparem, cá está a verificação consulta concluída com erros, ok? E ele diz-nos que a sintaxe está incorreta, próxima à palavra-chave from, ok? Isto é, próximo da palavra-chave from existe algo que está incorreto, e foi o caso de eu ter apagado aqui o asterisco. Se eu clicar em verificar, automaticamente ele diz que está com êxito. Depois temos aqui um depurar, isto é, se eu tiver várias linhas com declarações de SQL, automaticamente eu posso ir executando uma a uma, para encontrar, ou até encontrar, alguma que eventualmente possa conter erros, ok? Neste caso nós não vamos fazer depuração, porque só temos aqui uma linha de SQL. Vamos sim clicar no executar, e reparem o que é que vai acontecer. Executar, e automaticamente vai aparecer aqui em baixo os resultados da minha pesquisa, que neste caso é uma tabela vazia de dados, não contém dados. Temos aqui mensagens, 0 rows affected, significa que foram retornadas 0 linhas, isto é, foram afetadas 0 linhas na minha pesquisa, ok? Ora, então, nesta circunstância, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente inserir um utilizador. E eu vou chamar a atenção para o facto de nós termos que utilizar aqui um método especial de SQL, que é o getDate, porque nós vamos aqui ter que utilizar datas, porque dentro da nossa tabela sócios, okay, temos aqui nas colunas data de nascimento e atualização. Então, para inserirmos aqui um primeiro sócio, nós colocamos insert, okay? Eu vou colocar com letras maiúsculas para ser mais legível. Insert into sócios, okay? Values, e agora vou abrir e fechar parênteses, e agora aqui dentro vou colocar os valores. E neste caso, os valores são o ID sócio, que neste caso será 0, vai ser o primeiro. Depois o nome, vamos colocar um apóstrofe, João Ribeiro. Okay. E depois aqui vamos, para colocar a data, nós não vamos colocar a data como uma string. Vamos utilizar uma função do SQL que é o getDate, ok? E o getDate vai buscar exatamente a data que estiver agora ativa, ok? Returns date time, cá está, getDate returns date time. Isto não é importante para o nosso estudo do ADO.NET e do C#, mas é fundamental aqui na utilização do SQL Server Management Studio. GetDate, e vamos utilizar outra vez o getDate novamente para ir buscar a segunda data. E, portanto, vamos ter uma data de nascimento e a atualização exatamente igual, mas para o caso é completamente indiferente, ok? Vamos aqui verificar, ok? O código concluído com êxito, então vamos executar e cá está uma row affected, ok? Foi afetada uma linha. Como é que nós sabemos agora o que é que aconteceu? Vamos aqui fazer o seguinte, vamos colocar aqui um comentário, ok? E agora, na linha seguinte, vamos fazer select, vamos colocar select asterisco from sócios, ok? Vamos executar e cá está o primeiro sócio introduzido na nossa base de dados, e neste caso específico na tabela sócios, ok? O que nós vamos fazer no próximo vídeo é voltar então ao C# e verificar como é que através do C# nós podemos ligar-nos a esta base de dados e obter estes valores que aqui estão.